Olá, ou bem-vindo ao Jardim da Empatia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livrinho de contos da Conceição Evaristo, que se chama Olhos d'Água. Olhos d'Água é o título de um dos contos, são 15 contos que estão compilados neste livro. Ele tem 114 páginas, então é uma leitura aparentemente curtinha, porém não tão curtinha assim, porque o conteúdo nos convida a refletir bastante sobre cada conto. Então, eu já queria recomendar ele de cara, assim, porque é uma leitura maravilhosa. A Conceição Evaristo é uma das autoras brasileiras mais respeitadas hoje, tanto no Brasil quanto fora dele, mas ela teve que lutar muito para conseguir esse espaço. Ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte, numa favela, em situação de bastante vulnerabilidade, uma família de uma mãe que era lavadeira, tinha vários irmãos e que passou por muitas dificuldades ao longo da sua vida. Ela vai para o Rio de Janeiro, consegue entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer letras, depois fez um mestrado na PUC do Rio, depois fez um doutorado na Universidade Federal Fluminense. Então ela tem uma trajetória acadêmica sensacional e mesmo assim foi muito difícil ela ter a possibilidade de publicar os seus livros, ter aceitação de editoras, é algo que demorou bastante tempo. Nessa trajetória dela, ela também perdeu o marido muito jovem, ficou viúva, com uma filha que tem necessidades específicas devido a uma síndrome. Então, a Conceição me parece que corporifica a história de tantas mulheres que batalham tanto no Brasil, ainda mais quando a gente pensa em mulheres negras que passam por tantas dificuldades. E agora, mais recentemente, a partir ali dos anos 2000 e tal, pelo que eu andei pesquisando, que realmente começou a se falar mais do nome da Conceição Evaristo e que é algo que a gente já devia estar falando há muito tempo, não só da Conceição Evaristo, quanto outras escritoras negras. Eu, particularmente, na minha infância, não tive contato com escritoras negras, a não ser a Maria Carolina de Jesus, que tem o livro Quarto de Despejo, e que eu entrei em contato com esse livro quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, eu entrei em contato com esse livro por curiosidade minha na biblioteca da escola. Eu topei com esse livro e foi bastante impactante para mim. Mas fora isso, academicamente, assim, na escola, a gente não tem... primeiro, a gente não tem muito contato com escritores negros. E quem dirá mulheres escritoras negras, por mais que Machado de Assis fosse negro, e também essa parte não era muito lembrada. É um movimento mais recente que começou a se resgatar esses fatos sobre o Machado e outros autores, enfim. Em 2019, a Conceição Evaristo recebeu, inclusive, o Prêmio Jabuti como Personalidade do Ano, super merecido. Então, é muito legal que ela esteja hoje sendo reconhecida, mas também é trágico o quanto esse reconhecimento poderia ter vindo antes, né? As coisas poderiam ter sido diferentes, mas não foram, porque nós vivemos numa sociedade machista e racista. Então, falando sobre o livro Olhos d'Água, eu acho que é uma leitura essencial para os dias de hoje, para a gente entender o Brasil, entender como vive uma parcela enorme da população brasileira.
E eu falo isso no meu lugar de mulher branca de classe média que mora no interior do Rio Grande do Sul. E que por mais que na minha profissão tenha conhecido várias realidades na minha vida e tal, a gente precisa ter essa aproximação com realidades mais duras que são vivenciadas pelo povo brasileiro e sair da bolha. Eu preciso sair da minha bolha. E esse livro é um exemplo perfeito para pessoas como eu, que querem sair dessa bolha social, que querem conhecer outras realidades, que querem exercitar a sua empatia de uma forma mais ativa. A literatura é uma das ferramentas interessantes que nós podemos aproveitar. E esse livro, ele é super bem escrito, meu Deus, ele é fantástico. Tem contos que são um pouco mais otimistas ou poéticos, mas na sua grande maioria também são contos bastante duros, assim, coloca uma realidade escancarada na sua cara, assim, e te tira da zona de conforto. Me fez pensar muito sobre questão de privilégios, sobre as dificuldades que tantas pessoas têm de simplesmente se manterem vivas, de lutarem pela sua dignidade. É bastante complicado isso. E alguns contos realmente mexeram muito comigo. E fiquei... Já faz alguns dias que eu terminei o livro e vira e mexe, eu me lembro de uma das histórias e começo a pensar sobre ela. E pensar sobre como a gente tem que começar a fazer coisas diferentes, porque algumas realidades que ainda existem hoje no Brasil, nós não podemos nos dessensibilizar da forma como nós nos dessensibilizamos. Nós temos que fazer alguma coisa para transformar. Enfim, acho que a gente fala muito da luta antirracista hoje, e eu entendo que pessoas como eu, brancas, que têm uma série de privilégios, nesse cenário, têm uma função importante sim, mas que começa principalmente por calar a boquinha um pouquinho e escutar o que pensadores negros têm a dizer, o que pessoas das mais diferentes realidades que vivenciam o racismo em diferentes contextos têm a dizer sobre isso. Então, uma das formas de escuta é a leitura, e esse é um bom primeiro passo para furar um pouquinho a nossa bolha. É um livro que você acha bem baratinho. Eu tô louca para ler mais coisas da Conceição. Quero ir mais a fundo na obra dela. Tava lendo até uma entrevista em que ela fala que, bom, que legal que as pessoas tomam a história dela como algo para ser destacado, essa trajetória dela como uma guerreira, como uma mulher que lutou, que batalhou a vida inteira e conseguiu, mas que, além disso, a gente tem que realmente entrar em contato com o material, a gente tem que ler o que ela produziu. Não adianta só exaltá-la como uma grande autora, como uma grande personalidade, se nós vamos manter os livros encaixotados ou quietinhos na prateleira. A gente tem que realmente ver o que ela tem a dizer. E, enfim, acho que era isso. Vou deixar o link na descrição para quem tem interesse em adquirir o livro. E comentem aí, caso você já tenha lido, qual conto você gostou mais. Eu vou dizer quais que eu gostei mais, aqui, pegando no sumário. Gostei muito o Olhos d'Água, que inaugura o livro, que é lindo, assim, lindo, lindo, lindo. Ele é um pouquinho mais leve,
um pouco mais emocional, assim, mas muito cativante. A Ana da Venga é um conto bem que gera um desconforto interno muito grande e nos faz refletir muito sobre questões ligadas à violência, à dignidade. Do Zuquerença também eu achei muito legal. O Cooper-dicida é um conto um pouco mais leve também e que achei bem bonito. E daí a gente tem... Ai, a gente Combinamos de Não Morrer é incrível também. Ai, eu fico em dúvida. Leiam tudo, sim, porque cada conto tem algo diferente pra dizer. E é isso aí. Beijos e até a próxima. Duzu olhou em volta. Viu algumas roupas no varal. Levantou com dificuldades e foi até lá. Com dificuldade maior ainda, ficou na pontinha dos pés, abrindo os braços. As roupas balançavam ao sabor do vento. Ela, ali no meio, se sentia como um pássaro que ia por cima de tudo e de todos. Sobrevoava o morro, o mar, a cidade. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Duzu voava no alto do morro. Voava quando perambulava pela cidade. Voava quando estava ali sentada à porta da igreja. Duzu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor. E foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara assim asas e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real. Estava chegando uma época em que o sofrer era proibido. Mesmo com toda a dignidade ultrajada, mesmo que matassem os seus, mesmo com a fome cantando no estômago de todos, com o frio rachando a pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver-morrer, por maior que fosse a dor, era proibido sofrer. Ela gostava deste tempo. Alegrava-se tanto. Era o carnaval. E já havia até imaginado a roupa para o desfile da escola.